vamos iniciar o culto e vamos iniciar com a oração. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por toda esta semana, Senhor, que passamos, por mais um domingo em que estamos aqui na Tua casa, em Tua presença, fazendo menção do Teu nome. Neste momento nós pedimos, Senhor, que Tu tomes a direção deste culto, Pai. Que tudo que venha a acontecer seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os hinos da harpa. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa harpa cristã e cantar o número 46, intitulado de Um Pendão Real. Capítulo 2, verso 1. E assim diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor.
Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suportam, por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ler. Senhor, que Tu possas estar presente neste culto de celebração, de louvor e adoração ao Teu nome. Que a Tua palavra possa tocar em nossos corações, abrindo-nos o nosso entendimento para a real situação em que nós nos encontramos. Que possamos, Senhor Jesus, por intermédio dos louvores, entoarmos o Teu nome e por intermédio da Tua palavra, obtermos compreensão do que realmente somos. Somos seres totalmente dependentes de Ti. É o que eu te peço, Senhor Jesus, nesta noite. Amém.
A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar adorando a Deus, vamos ficar em pé. Vamos louvar, agradecer a Ele neste momento, amém? Glória a Deus. Bem, nós ainda estamos, mesmo que não seja a primeira live, parece que é sempre a primeira, e a questão do tempo é sempre um desafio muito grande, mas é prazeroso retornar à casa do Senhor. E vamos agora ao momento da mensagem. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos 9 e 10. Antigo Testamento. Amém? A palavra de Deus diz assim, no verso 9 e verso 10. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz.
Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me, Senhor, e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos orar? Senhor Deus, dirige a nossa mente e o nosso coração. Neste momento nós pedimos que o teu Espírito possa conduzir-nos ao correto entendimento da tua palavra. Guarda-nos do mal e livra-nos de entendermos errado a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler, de 1 Crônicas, ele é muito conhecido por muitas pessoas. E às vezes você nem sabe o que é Jabes, quem foi Jabes, mas você sabe que quando ouve Jabes, alguém já lembra a oração de Jabes. Por quê? Porque a oração de Jabes está em 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, até mais ou menos ali o capítulo 9, é só genealogia. Então você vai ver o fulano, filho de ciclano, que gerou Beltrano, e assim vai por diante, até que a gente chega em Jabes. Quando nós chegamos em Jabes, o escritor de Crônicas, ele fica constrangido em dizer simplesmente que Jabes nasceu e teve um filho e gerou. Não, ele fica constrangido, mas ele precisa dizer que Jabes foi o homem mais notável de seu tempo. E ele precisa dizer que o início de Jabes é um início completamente desastroso, e que Jabes desafia a linha do que podemos dizer da probabilidade, porque as coisas já nasceram para Jabes dentro de uma desestrutura muito grande. Só que o problema de enxergarmos a oração de Jabes é porque, a depender da forma como você olhar o texto, você pode ser levado para equívocos. Porque toda vez que você olhar para esse texto, ele é muito simples. Então alguém pode dizer: se fizermos esta oração, podemos alcançar o mesmo resultado de Jabes. O problema é o que você entende deste texto, o que você entende da oração de Jabes. E é por isso que toda vez que você olhar para este texto, você precisa levar em consideração outros intérpretes bíblicos, a história da tradição da igreja. Você precisa prestar atenção em regras da hermenêutica. Para quê? Para que a gente possa ter uma maior certeza da conclusão que estamos retirando do texto. Mas entrando no texto, você pode olhar a oração de Jabes segundo a lente da prosperidade. E você pode acreditar simplesmente que se você orar a Deus para que Ele te livre do mal, para que Ele aumente suas terras e para que Ele te abençoe, você vai morrer rico, com muitas posses e cheio de saúde. E assim você morre. Só que essa é a lente da teologia da prosperidade. E alguém pode dizer: se você fez a oração e essa oração não foi ouvida, o que aconteceu foi porque você orou sem fé, ou você deu brecha para Satanás e ele veio e usurpou a bênção. E alguém pode dizer: é verdade. Só que essa não pode ser a melhor interpretação, porque se Jesus tivesse feito essa oração, e certamente tivesse feito e faria com fé e sem pecado, ele morreria rico e bem velhinho, e não teria ido à cruz. Então a gente começa a perceber que essa interpretação simplória do texto da oração de Jabes, ela é uma interpretação que beira ao ridículo e não pode ser apropriada por nós. Então, passado essa introdução, a gente vai tentar entender e buscar respostas bíblicas para cada um dos termos que o texto traz. Jabes pede que o Senhor o abençoe, que o Senhor multiplique suas terras, que o Senhor o guarde do mal, que o Senhor o livre de dores. E eu quero então raciocinar e pensar com os irmãos o que seria cada um desses textos, desses pedidos. E o primeiro passo que eu queria é que nós venhamos a raciocinar sobre o que é ser abençoado. Quando ele diz: Senhor, me abençoa. E quando você pensar em ser abençoado, uma das primeiras pessoas que você já precisa lembrar no Antigo Testamento é Abraão. A palavra de Deus diz assim: sai da tua terra, eu te abençoarei. Eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Mas todas as vezes que você perceber a palavra abençoado na palavra de Deus, ela vem logo ligada com a ideia de uma pessoa que será instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Então este seria um significado que para mim parece ser muito claro na palavra de Deus. Os abençoados de Deus são os instrumentos de Deus para fazer os propósitos do Senhor para a vida de outros. Veja, não se trata de riquezas,
Não se trata de prosperidade, não estou excluindo riquezas nem prosperidade, mas eu estou dizendo a você que o termo abençoado na Bíblia, ele significa umbilicalmente ser instrumento de Deus para outros. O problema é que ser instrumento de Deus para outros, é difícil respirar com a máscara e falar. O problema é, eu admiro o pessoal da saúde que passa o dia todo, de coração eu admiro eles, porque é muito difícil. Mas então a gente vai falando, e aí a gente lembra de Elias, o profeta Elias, que a palavra de Deus disse que ele foi um abençoado. E perto de sua morte, Eliseu, o pupilo de Elias, está próximo a Elias, e Elias diz a ele: olha, Eliseu, pede-me e eu farei, pede-me qualquer coisa. E o pedido de Eliseu é: olha, eu quero porção dobrada daquilo que tu tens. E é impressionante que no texto o profeta Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, dura coisa me pediste. E quando você olha esse texto que ele diz, dura coisa me pediste, você pode tirar duas interpretações. A primeira, porque dependia do Senhor, dá a porção dobrada. E a segunda, Elias sabe o que significa ser abençoado. Elias, o abençoado, é perseguido pelo rei Acabe. Elias, o abençoado, sofre de tanta tristeza que cai dentro de uma caverna e se vê em depressão. Mas a palavra de Deus assegura para você que Elias é abençoado, porque Elias é instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. E nós precisamos então, em nome de Jesus, compreender que ser abençoado é ser instrumento de Deus, a serviço do reino de Deus. E isso implica padecer perseguições, isso implica padecer sentimentos muitas vezes tristes que a gente tem ao longo da obra de Deus. Realizando a obra de Deus, muitos líderes se sentem tristes, se sentem sozinhos, se sentem desolados. E no decorrer desta caminhada, muitas pessoas se perguntam: Senhor, será que eu mesmo sou um bom líder? Senhor, será que eu tenho sido um servo fiel a Ti? E é uma preocupação muito grande, é uma pressão muito grande que essas pessoas sofrem. E a palavra de Deus está dizendo: isto é ser abençoado. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, a palavra de Deus diz assim: aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Em outras palavras, os abençoados de Deus, eles sofrem. Em outras palavras, os abençoados de Deus, na verdade, carregam um grande privilégio, que é o privilégio de servir aos interesses do Todo-Poderoso. É o privilégio de desfrutar de uma intimidade que é maior que a média das pessoas. Porque os abençoados de Deus, eles precisam orar, eles precisam buscar a Deus, porque o Senhor confiou a eles uma missão. E eu preciso dizer a você: se você é salvo em Cristo Jesus, você também tem esta missão, e o Senhor conta com cada um de vocês. E tão logo você perceba isso, você se tornará este abençoado que aprende o que é padecer por causa do reino de Cristo. E nós vivemos em um período de muita facilidade, em que as pessoas simplesmente não querem o ônus das coisas. Vocês vão perceber que ao longo das coisas, do retorno, muitos crentes terão dificuldades de voltar para a igreja, porque bateu uma letargia, e agora parece ser tão difícil voltar para a casa de Deus. E agora, por mais que digam: olha, já há vacina, ninguém mais tem perigo nenhum, mas mesmo assim ele vai se sentir fraco, ele vai se sentir sobrecarregado, e ele vai se lembrar de tantas coisas que ele viveu aqui dentro da igreja, boas e ruins. E às vezes ele diz: é muito trabalhoso, eu não posso ser. Mas o Jabes não, o Jabes está dizendo: Pai, abençoa-me. E essa é uma oração que é para gente corajosa. É uma oração para quem realmente entendeu o que é o compromisso com Deus. Mas o tempo urge muito rápido, e a gente precisa passar. A gente vai então para o segundo ponto da oração de Jabes, quando ele diz: multiplica as minhas terras. É óbvio que ele não está pedindo para ser um multimilionário, ou alguém riquíssimo, ou alguém que é um especulador de capital. E não se trata disso. Mas quando ele está falando de multiplica minhas terras, ele está falando de trabalho. Ele está falando de serviço. Serviço, trabalho, na palavra de Deus,
sempre existiu. Desde o jardim do Éden, quando o Senhor diz: olha, enchei a terra, criai. Ele está dando um trabalho, um serviço, um propósito, finalidade. E esqueça que propósitos, finalidades e chamados são somente chamados eclesiásticos. Não é. O Senhor pode te chamar para servir dentro de um hospital. O Senhor pode te chamar para servir aos interesses do reino dentro de um quartel, dentro de uma escola, dentro da sala da faculdade. E Ele te chama para vários lugares. E é interessante porque... Obrigado, meu João. E é interessante porque Ele clama isso, e Ele não está pedindo ao Senhor uma vida fácil. Não, Ele quer trabalhar, porque agora Ele encontrou o propósito da vida dele. Ele encontrou aquilo que o Senhor deseja que ele realize. E eu digo a você: realizar os propósitos do Senhor, cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, exercitar isso diariamente é algo muito gratificante, é abençoador. É o tipo da pessoa que tudo que ele faz, ele busca fazer com perfeição, e aí ele se torna um profissional que vai sendo indicado, porque mais e mais pessoas vão pegando ele para ser referência, e ele diz: pai, eu me sinto grato porque tanta gente tem sido abençoado por intermédio do meu trabalho, por intermédio do meu serviço, e eu tenho agradecido a ti, e eu te peço, usa-me, Deus, eu estou aqui. Então é Jabes pedindo: aumenta as minhas terras. Como eu disse, ele não está pedindo vida fácil, mas ele está dizendo: olha, em outras palavras, é melhor dar do que receber. O problema é que não há como falar disso e não tecer essa crítica tão dura, ao meu ver, que é a crítica de que, infelizmente, você deve conhecer vários testemunhos de gente que diz que fazer negócio com o irmão é difícil, porque às vezes tem irmão que não consegue cumprir horário, que no trabalho dele ele só chega atrasado, e o patrão reclama dele, e ele dá as piores desculpas possíveis, mas ele carrega a Bíblia debaixo do braço, ele tem o estereótipo, mas o que era para ele fazer, ele não consegue fazer. É sempre difícil lidar com ele, sempre difícil, mas o Jabes não. O Jabes está dizendo: Senhor, aumenta as minhas terras, porque aquilo que tu tens me dado para fazer, eu tenho buscado fazer conforme as minhas forças, Pai. E isso tem sido muito gratificante, porque este é o meu propósito. Esta é a oração de Jabes. É o princípio mor, vamos assim dizer, da hermenêutica, de que a Bíblia explica e compreende a própria Bíblia. E isso, essa interpretação que eu estou tentando extrair do texto de Jabes, é uma interpretação que procura fazer com que a Bíblia explique a própria Bíblia. Então, a partir da Bíblia a gente entende o que é ser abençoado. A partir da Bíblia a gente entende, procura entender o que é ter as suas tendas alargadas. A gente vai para o terceiro pedido de Jabes. O terceiro pedido de Jabes é que Deus o guarde do mal. E essa é uma forma de pedir que Jesus posteriormente ratifica, quando ele diz: olha, guarda eles do mal. E é impressionante, porque este mal que Jesus está falando não é somente mal do maligno, do tentador, que o tempo todo tenta, o tempo todo ele acusa, o tempo todo ele prega ciladas, mas é também um resquício de mal que há no coração humano. Aquilo que a palavra de Deus e a teologia vai explicar como a depravação total. Quando o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer, todos pecaram, que a natureza humana está decaída. E isso é algo que você precisa se alertar, mesmo quando já experimentou a conversão em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse resquício de mal, ele permanece. E nos dias em que estamos vivendo, as pessoas têm bastante dificuldade de perceber essa dimensão humana da maldade, da depravação total. Porque as pessoas, elas sempre acreditam que terceirizar a responsabilidade para outros setores é sempre a resposta mais adequada. Vou dar um exemplo para você. Alguém pode dizer: o sujeito comete o crime que comete por causa de uma desestrutura de política. O sujeito comete o crime que comete, ele faz o que faz porque foi o que ele aprendeu dentro da casa dele. E a gente vai sempre colocando isso na política, os nossos governantes, a polícia, a escola. E sim, tudo isso faz parte daquela conjuntura que pressiona e faz com que o homem tenha aflorado dentro de si toda a sua maldade, toda a sua malícia.
Mas a palavra de Deus coloca que há uma natureza má. Por mais que tenhamos políticos bons, a natureza má, ela não vai passar. E ela não passa. É um problema crônico e um problema muito sério. É a maldade que está impregnada. E é muito duro entendermos isso. Porque alguém, por mais bondoso que possa parecer, a palavra de Deus vai dizer: tem resquícios do pecado. A natureza humana é muito difícil. Ela é muito dura. E Jesus nos ensina a respeito disso, dizendo: olha, guarda-os do mal. Por quê? Porque você precisa identificar que dentro de você há resquícios do mal. E por mais que você tenha experimentado o novo nascimento, companheiro, a luta continua. A guerra não acabou. É uma luta contra o pecado todos os dias. É batalhas. São batalhas que travamos. Mas a palavra de Deus nos garante, nos assegura: a guerra foi vencida por Cristo Jesus. Mas há batalhas que você precisa batalhar. Por quê? Porque essa é a dimensão do mal que permanece. Jabe está dizendo: Pai, guarda-me desse mal aí. Tanto daquilo que o maligno intenta contra a minha vida, tanto contra a minha própria natureza. E você precisa não só orar, mas também adiciono vigiar. Vigiar muito. E vigiar muito. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele direciona essa carta a crente, tá bom? Não deis lugar ao diabo. E eu gosto de uma definição que alguém diz, que Satanás ele é como se fosse um surfista. Ele aproveita a onda da maldade do próprio coração. Você deixou, ele surfa. Quando vê, o sujeito já fez. Ele já falou. Não era para ter falado, ele falou. Não era para ter dito, ele foi lá, falou e falou mesmo. E alguém diz: ele chutou o balde. Ele foi, fez, depois ele: por que eu fiz isso? Não acredito. Por quê? Porque é essa dimensão que Satanás surfa, então, em cima de tudo isso, e que você precisa orar e reconhecer. Por que, irmãos, isso é tão importante? Porque o tema da igreja é: meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu tenho. E eu preciso te dizer, sabe, dentro de famílias há sempre um processo de mimetização, de repetição. Há certos comportamentos que se repetem. E se o papai e a mamãe, que são servos de Deus, não conseguirem detectar que dentro de si há uma natureza má, dentro de si há muitos problemas, o teu filho está vendo isso aí. E aí às vezes você conversa com certas pessoas e diz: eu faço o que faço porque meu pai fazia, porque meu avô fazia, e a gente vai vendo que é um comportamento que se repete. Mas então Jabes está dizendo: olha, guarda-me do mal, dessa dimensão que ainda está aqui dentro. Guarda-me disso, ó Senhor. Tem misericórdia da minha vida. E isso é algo que tem me preocupado, sabe, nos dias de hoje. Tem me preocupado porque é lógico que em períodos de pandemia os ânimos se afloram. As pessoas tendem a ficar mais estressadas, principalmente aqueles que começam a sentir abalos financeiros seríssimos. Você quer ver uma pessoa estressada? Mexa nas finanças. Ele vai ficar estressado. Vai causar um desequilíbrio muito grande. E a gente vai vendo pessoas com ânimos exaltados, de tal forma que às vezes são por coisas tão simples. E aí você vai lembrar daquilo que eu acabei de falar: Satanás é aquele surfista. Ele vai aproveitando a onda do coração. É por isso que Jesus nos ensina: vigiai e orai. E enquanto vigilante, você precisa sinceramente fazer uma autorreflexão e olhar: Senhor, esses aqui são os meus problemas. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sou alguém muito difícil de lidar. Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Pai. Porque eu já reconheci essa dimensão da maldade que há. E Satanás se aproveita disso. E diariamente sou tentado nesta área de minha vida. Então esse é o ponto: guarda-me do mal. E a gente caminha para o último ponto. Eu espero que você esteja acompanhando o que estamos falando. Por último, ele diz: livra-me de dores. Irmãos, é óbvio que ele não está falando aqui para que Deus blinde ele. Senhor, me blinda. E às vezes tem irmãos que ainda insistem: Senhor, minha família é blindada. E às vezes eu fico com medo de o que você entende por ser blindado, sabe? Porque se você não aprendeu ainda com o coronavírus, que nessa vida a gente está suscetível a um monte de coisa, lembrando que o próprio Jesus disse: olha, vocês vão ter aflição. Se você ainda não aprendeu isso, irmão, aprenda. Porque não existe essa blindagem.
Porque o próprio Jesus, ele nos ensinou da seguinte maneira: olha, o vento, ele vem sobre a casa na rocha e vem sobre a casa na areia. Qual que é a diferença? É o fundamento. A casa que estava sobre a rocha, ela permanece. Mas a casa que estava sobre a areia, ela não permanece. A diferença é fundamento. Mas circunstâncias difíceis, vem para todo mundo. O pastor pega a Covid e fica com medo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ajuda-me, Pai, para que tudo dê certo. Preciso tomar medicamento. Vamos fazer o ciclo direito. E essa é uma realidade. Então é óbvio que Jabes não está dizendo: Senhor, livra-me de dores. Põe essa blindagem aí, Senhor, porque eu sou filho do rei, e tu me fizeste por cabeça e não por cauda. E mal, um crente bom, dizimista, que está na casa de Deus todos os dias, não pega. E muitas vezes pega porque o Senhor permitiu, e porque Ele está nos ensinando, e porque a partir desses momentos tão difíceis, a gente cresce, a gente amadurece, e a gente se achega mais perto do Senhor, para dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. Então Ele não está falando disso. Mas o que Ele está falando, assim posso compreender, e ouvir um teólogo compreendendo dessa forma, e acho que é uma forma bíblica: dores não são aquilo que a gente não consegue ter controle, porque há coisas que você não consegue ter controle, há coisas que acontecem que a gente não consegue ter controle, que foge mesmo, nos surpreende, ninguém esperava, e quando isso acontece, você precisa descansar no Senhor. Mas Jabes está dizendo: Pai, me livra de dores que na verdade podem ser causadas por mim mesmo. E essas dores podem ser compreendidas como embaraços causados pela vida do próprio crente. Ele causou o embaraço, ele foi a raiz do problema. Ele é uma pessoa mal educada, estúpido com todo mundo. E quando as pessoas param de falar com ele, diz: glória a Deus, estou sendo perseguido pelo nome de Cristo, ninguém gosta de mim. É óbvio que ninguém gosta de você. A pessoa é insuportável. É muito fácil isso, está compreendendo tudo errado a Bíblia. Mas quando ele diz para que o Senhor livre ele de dores, é para que a gente não venha a estar naquela ideia de que o próprio Jesus falou, de um abismo chamando o outro, plantando vento e colhendo tempestade. Pasmem vocês, está escrito em... Eu quando descobri isso, fiquei: meu Deus, achei que era somente um ditado, mas sério, está escrito em Oséias capítulo 8, verso 7. Se você ler Oséias capítulo 8, verso 7, você vai ver que o profeta diz: vocês plantam vento e colhem tempestade. Então há coisas que acontecem com a gente que são fruto de uma verdadeira imprudência, em que você poderia muito bem ter evitado, mas vai lá e fez, e agora acontece. E aí você está agora com as energias completamente consumidas, completamente perturbado, não sabe por onde começar, e alguém chega e pode dizer para o líder, para o pastor: pastor, este mês Satanás veio e foi lá em casa muito forte. O que foi que aconteceu? Nós estamos completamente endividados. Por quê? Porque a gente comprou muito, aproveitou promoção e comprou muito, a gente não sabe nem por onde começar. E já está dizendo: eu quero ser livre disso, Senhor. Esse tipo de embaraço que é o que eu posso tirar da minha vida, eu preciso e peço, rogo que tu me livres disso. Por quê, irmãos? Porque isso consome as nossas energias. Você não vai conseguir servir a Deus se você estiver nessa condição de que um abismo chama o outro, Ele tira o empréstimo de um para pagar o outro empréstimo, ele não sabe nem como ele vai te pagar aquele ali. E ele chega aqui completamente louco. E aí se tornam pessoas completamente mendicantes pela misericórdia de Deus. Ele só suplica por misericórdia, ele não consegue pensar mais em ninguém, só nele. E ele está certo, porque a situação está muito difícil. Você tem que falar: irmão, senta aí, te acalma e vamos ver. E ele não sabe nem de onde começou. Por quê? Porque foram imprudências. Muitas coisas difíceis que poderiam ter sido evitadas e não foram. Eu vou dar um exemplo para você, biblicamente, de como isso acontece. Há um exemplo muito claro na Bíblia, que é, por exemplo, a vida de Abraão. O Senhor chega para Abraão e diz assim para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, presta atenção, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar aí. É para ele ir sozinho, né, irmãos? Ele acha de levar Ló, o sobrinho dele. Imagina o Abraão dizendo, né: menino bom, eu gosto dele, gente boa demais, vou levar esse menino comigo. Eu não tenho filho. Não, Abraão, é só você. Não, eu vou levar Ló.
Ló só dá dor de cabeça para Abraão. Se você for ler a história, é só problema. Deus dá intervenção para Ló quando ele está dentro de Sodoma e Gomorra. Meu Deus, ele está lá dentro, Ló. E foi um problemão. Os servos de Ló começam a brigar com os servos de Abraão de uma tal forma que eles precisam se separar. Olha, vai para um lado, vai para o outro, porque não tem condições. A situação se tornou insuportável. E aí eu te digo, essa dor foi causada por quem? Por Satanás? Não! Foi uma dor causada pelo próprio Abraão. A tolice daquele que é chamado pai da fé. Tolices. E o Jabes está dizendo, livra-me dessas dores, pai. Essas coisas eu não quero. Por quê? Porque dá para fazer, irmãos. São coisas que estão dentro de um aspecto controlável. Minimamente controlável. Que se você tiver um pouco de sensatez, você vai perceber. E às vezes, problemas simples podem ser resolvidos com atitudes simples. Como por exemplo a de Abraão. Tá bom, Senhor, Ló não vai. Mas não, o fim de Ló, inclusive, é muito triste. Abraão tem que mandar homens dentro da narrativa lá para buscar Ló, que ele está numa situação completamente difícil. E ao longo da história de Abraão, o Ló é sempre uma perturbação. Por quê? Porque ele não sai do meio da parentela dele. Então, a palavra de Deus também nos ensina, em Hebreus, estamos caminhando para o final, finalzinho, capítulo 12, diz assim, deixando todo o embaraço e o pecado que tem nas mentes nos assedia. Irmãos, muitas vezes, embaraços não são pecados. Não são pecados. Mas podem se tornar. E às vezes alguém pode dizer, isto é pecado, e alguém vai dizer para você, a voz da experiência, alguém mais maduro, não, mas não é recomendado. Não faça, evite, não convém. É pecado ou não é? Não, então não vou. E acontece o que acontece. Por quê? Porque há coisas que vão acontecendo e a palavra de Deus, o próprio Senhor vem e fala no seu coração, olha, esquece essa amizade, rompe esse negócio, larga essa prática, muda esse teu hábito, para de ser assim. E você insiste, não acho que é pecado. Semelhante a um amigo que chegou para mim e disse, tu acha que é pecado eu ir para uma festa onde tem pagode? Rapaz, vamos tentar. Comecei com ele, conversei, e aí por 3 vezes ele perguntou para mim, tu acha que é pecado? Tu acha? Eu falei, eu acho que tu está decidido aí, tu só está achando que de alguma forma mudando o argumento eu vou te dizer, vai, e aí tu vai com a minha aprovação, mas isso não vai influir nem contribuir o que eu disser para ti. E ele foi, a gente poderia passar aqui o culto todo vendo se é pecado ou não ir para a festa. O problema é, ele está fraquíssimo na fé, completamente desviado, e começou como? Nos embaraços. E há coisas que precisamos nos livrar. Por quê? Porque não necessariamente é pecado, mas é embaraço para a nossa vida. E Jabes está orando, então, livra-me dessas dores. Esse tipo de coisa eu não quero. E eu preciso dizer para você que a oração de Jabes é uma oração muito atual. É uma oração para gente grande, para quem quer servir, porque no final das contas a palavra de Deus diz que ele foi um homem abençoado, que ele serviu a Deus. E a genealogia contada em 1 Crônicas é a genealogia que vai chegar até Jesus. Veja a relevância de Jabes. A história da salvação passou por ele. E nesta noite eu quero crer que aqui há Jabisas, não sei, há essas pessoas aqui nesta noite que querem dizer, Senhor, eu quero ser um desses abençoados. Usa-me, Pai, eu estou aqui. Por quê? Porque Jabes começa na linha do completamente improvável. A palavra de Deus diz, e eu acho uma tremenda maldade com Jabes, que a mãe dele deu esse nome Jabes porque ela sentiu dores, porque foi complicado. É como se fosse assim, o menino que fez a mãe nascer. É esse o nome de Jabes, o menino que fez a mãe nascer. Ele nasceu para dar errado. As coisas conspirando. Mas a partir de uma oração, a partir de uma reflexão, a partir de uma oração tão poderosa, tão sensata, o Senhor transforma a vida de Jabes. E quando o escritor dessa genealogia, quando esse escritor vai falando, ele precisa dizer que Deus abençoou Jabes, que ele foi alguém próspero e que o Senhor foi com ele. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, peço a Deus que Ele nos conduza e nos dê graça, e eu convido você a ficar de pé nesta noite. Vamos orar.
Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a orar. Dá-nos da tua prudência, Pai. É tão difícil servir-te. A jornada é dura, Pai, mas nós cremos que essa jornada, ela tem como encontro final o encontro contigo, Senhor. E é isso que nos motiva a sabermos que tu já conquistaste por nós, Pai. Tu fizeste por nós. E agora nós pedimos que a serenidade, a calma e o raciocínio que vem do teu Espírito Santo possa ser gerado no coração de cada um de nós, e que possamos sair daqui mais cheios, mais alimentados de ti. É isso que eu te peço, é isso que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos louvar, continuar. De oração. A irmã Ângela pede culto em ações de graças por bênçãos recebidas. A Adna pede culto em ação de graças pela cura da irmã Terezinha de Tucuruí. Ela esteve internada na UTI com coronavírus. A igreja orou e ela está curada. Glória a Deus. A família Xavier pede culto em ação de graças pelo aniversário da nossa querida irmã Joana. Parabéns, irmã Joana, que Deus te abençoe, que Deus te dê muitos anos de vida, cheios de saúde, amém? A
Suelen pede culto em ação de graças pelos 6 anos da Sofia. Parabéns, Sofia. Deus abençoe. A Vanessa pede culto em ação de graças pelo aniversário da Ingrid. Glória a Deus, é muito aniversário. Deus te abençoe também, Ingrid. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor nesta noite. Amados, antes de nós orarmos, antes de nós encerrarmos essa live, essa transmissão, eu gostaria de informá-los que nas redes sociais, nosso Instagram da igreja, está toda a programação. Vocês sabem que esta semana agora é a semana dos 109 anos, né? É isso, da Assembleia de Deus em Belém, né? São 109 anos de Pentecostes, Deus derramando as suas bênçãos sobre este lugar. E no domingo vai haver um desfile com a nossa querida e amada orquestra aí. A partir de 8h30 nós vamos estar saindo aqui da frente do Templo da Bênção, viu, Thiago? Afina esse trompete lá, conto contigo aí, com os demais irmãos aí no domingo, para a gente fazer uma grande festa aqui, passando nos canais aí, passando nas passagens, tá bom? Semeando a palavra de Deus através da música, tá? Enfeite a sua casa com balão. Aonde a orquestra passar, você pode colocar uma caixa de som. Dê glória a Deus, dê aleluia. Coloque hinos de louvores a Deus. Identifique a sua casa ali como existe uma família que serve a Deus naquele lugar, né? Mais para frente a gente vai passar o Procria aí nas nossas redes sociais, tá bom? E com isso a EBD, a Escola Bíblica Dominical, vai ser antecipada. Ela não vai ser mais no domingo, ela vai ser na quarta-feira, tá bom? Fique ligado, na quarta-feira o pastor Zinaldo vai estar aqui transmitindo a live da nossa querida Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então tem muita coisa para acontecer ainda esta semana e você não pode ficar de fora, né? Vista a sua camisa da festa, né? E venha celebrar conosco, tá bom? Curve a sua fronte neste momento. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu fizeste nesta noite, pela tua palavra que foi ministrada neste lugar. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja, Senhor. Continua abençoando, Senhor amado, este trabalho, que a cada dia, Senhor, ele possa crescer, Senhor, em graça e conhecimento da tua palavra. Abençoa, Senhor, esses irmãos que pediram oração, que estão aí nos seus lares agora. Senhor, tu sabes que nós não podemos estar com a igreja cheia, Pai. Nós estamos num número bastante resumido, Senhor. Mas a unção que tu estás derramando aqui, Senhor, possa permear os lares dos nossos irmãos aí nas suas casas, Senhor amado. Cura, Senhor amado. Concede a tua bênção, Senhor. Concede a tua provisão, Senhor. Concede cura, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor, ser curados. Anima, Senhor, este irmão que está desanimado. Levanta aquele que está caído, Senhor. Restaura, Senhor, cada um nesta noite, Senhor. Faz proezas, querido, não somente neste lugar, mas faz proeza também na casa dos teus servos, Pai. Sê conosco, Pai. Continua conosco, Pai. Nesta noite, nos concede uma semana, Pai querido, de grandes vitórias, Senhor, de grandes conquistas, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e te pedimos, não somente agora, mas para todos, sempre. Erga as tuas mãos para o alto. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, a minha fortaleza. Assembleia de Deus em Belém, 109 anos. Os meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tenham uma noite de paz e de bênção. Podem sentar, queridos.